Hoje nós vamos aprender sobre o mito de Europa, mas é claro, né, aqui não é somente ler algo sobre o mito de Europa, tá? Não é somente não vamos aqui somente falar quem foi a Europa, como é que é isso, né? Que história é essa, tá? Nós vamos comentar um pouco sobre mitos greco-romanos, tá? Nós vamos comentar um pouco sobre mitos e vamos também ler esse mito de Europa em latim. Então nós vamos ler aqui o mito de Europa na escrita do Fabulae Syriae, tá? O mito que nós encontramos no livro Fabulae Syriae, que significa justamente as fábulas, as histórias de Cira. A Cira, quem é? A Cira, eu vou explicar aqui o porquê do nome do livro, tá? Porquê do nome do livro Fabulae Syriae. A live vai ficar gravada, tá, pessoal? Compartilhem aí com os amigos de vocês, também não esqueçam. Está começando agora, já vou aqui ir direto aos assuntos que nós temos para falar hoje, tá? Compartilhem a live, vai ficar muito legal e podem pegar a qualquer momento. Então podem continuar aqui, seguir da live a qualquer momento da live, depois o pessoal assiste as outras partes que não conseguiu. Então nós temos esse livro aqui, eu trouxe aqui, ele está encapado, né? Mas eu não vou conseguir mostrar a capa dele, mas acho que dá para ver aqui dá para ver ali uma parte mais escurecida do que há na capa do livro. É o Fabulae Syriae, tá? A gente pode ver aqui, né, o título na contracapa. Tá? O Fabulae Syriae é um livro feito para todos que estão estudando latim pelo método natural, do Hans Henning Orberg, tá? Nós temos aí esse livro para todo mundo que está lá pelo capítulo 24 do Língua Latina, do Família Romana, né? Então, quem já está com um latim básico já consegue ler esse livro aqui, que tem todos os mitos. Assim, tem os principais mitos, né? Os principais mitos greco-romanos, e numa escrita muito bela, escritos todos em prosa, tá? Nós temos esses textos feitos pelo próprio professor Luigi Miraglia, que é o fundador da Academia Vivarium Novum, tá? E esse livro se chama Fabulae Syriae. Por que o título é Fabulae Syriae? Porque em dado momento da história do Família Romana, o Quintus, que é o personagem, né, o menino mais novo da família, ele se machuca e a sua serva deve ficar ali contando algumas histórias para entretê-lo ali na cama, né? Ele está ali deitado com o pé machucado, caiu de uma árvore e tudo, e a Syra, que é essa serva, ela deve contar aí as histórias, né? Ela é uma cuidadora do Quintus ali naquele momento, ela conta essas histórias que são histórias míticas, tá? São mitos gregos, principalmente. A Syra é uma escrava grega e ela conta essas histórias que ela sempre repete, né? Ali na história fica bem claro que ela sempre repete essas histórias para o Quintus. E aqui eu tenho, dentre essas histórias, eu tenho o mito de Europa também, contado aqui em prosa, numa prosa muito legal, tá? É uma escrita muito suave. Então, assim, ela é uma prosa muito bela, né? E simples, ou seja, é um vocabulário que não é complexo, não é uma poesia, não tem grandes inversões aqui nas frases, tá? É bem tranquila, assim, para qualquer um que queira até ouvir agora, saiba um pouquinho de latim, queira ouvir. Para quem não sabe nada de latim, aprende alguma coisa com a leitura dessa fábula aqui, que eu vou ler em latim e vou explicar todo o significado, né? Contarei todo o significado. Então, fabulae, quando nós dizemos fabulae, aqui eu tenho o plural de fábula, tá? Então, fabulae ou fabulae, tá? Esse final ae, eu tenho aí o plural nominativo, ou seja, eu tenho as fábulas de Cira.
Fabulae Syriae, esse é o título do livro, tá? Essas fábulas são os próprios mitos e nós, na língua latina, podemos chamar todas essas histórias fantásticas, lendas, mitos, não só lendas e mitos, tá? Mas ainda outras histórias fantásticas nós podemos chamar assim de fabulae, tá? Então são as fábulas, certo? Nós podemos chamar assim. Então, explicado agora o título do livro, eu tenho dentre esses mitos o mito de Europa. Vamos começar aqui aos poucos, então, na leitura do livro de Europa, tá? Do livro não, do nosso mito de Europa, tá? Então, o tema da live de hoje é o mito de Europa, e eu separei esse tema porque eu sei né, eu sei que os alunos, o pessoal que nos acompanha, sabe algo de mitologia, se interessa de algum modo, mas pouca gente, eu acredito que que poucas pessoas conheçam de fato esse mito de Europa, ou o mito que seria o mito da fundação da Europa como continente, né? Ou aquele nome daquela personagem, Europa, que dá nome ao continente, tá? Então, nós temos aqui esse mito que é realmente fantástico, tem elementos simbólicos fantásticos nele, tá? Tem elementos simbólicos que são encontrados não só em mitos greco-romanos, tá? Não só na mitologia greco-romana, como em como em outros cultos, religiões, mitos, tá? De outros povos que não são os greco-romanos, e nós temos muitas coisas interessantes aqui para reparar nesse mito aqui, tá? Nessa história de Europa. Nós temos não só um elemento ou dois, ou uma parte, não, nós temos ele inteiro, é uma história muito fantástica e guarda em si uma série de correlações, tá? Então, guarda uma série de correlações a ver com seus símbolos, tá? Então, eu tenho aqui, por exemplo, esse touro que é o próprio Júpiter, tá? Aqui o touro do mito, como vocês verão, é o próprio Júpiter. Júpiter se faz, né, se transforma num touro, transforma-se então nesse ser, nesse touro, né, nesse animal, entre outros novilhos, tá? Ele se transforma assim e ele se reveste ali de uma figura não só taurina, não só de um touro, mas de uma figura bastante calma, bastante personificada até do próprio touro, né? Então a gente pode ver aí um touro que tem uma personalidade exagerada de touro, inclusive, não é somente um touro, mas ele é um ideal do animal, né? Ele é quase uma forma ideal do animal touro. E nós vamos ver também, nós vamos aqui entender a partir desse mito que a vida de Europa, né, a linhagem familiar de Europa, então, ou seja, a continuação da própria personagem, vai ser ligada a esse elemento, a esse símbolo do touro, tá? Então, nós teremos aí uma série de elementos para analisarmos que eles, né, cujo tema, cuja matéria desses elementos trata de símbolos muito conhecidos, mas trata de símbolos que nós não percebemos às vezes assim em leituras comuns, né? Então eu vou partir aqui para a primeira parte da leitura. Convidem os amigos de vocês para assistir aqui, né, para ouvir essa leitura. Nós vamos aprender um pouco de latim aqui também nessa leitura. Vocês vão poder aprender como é a língua latina, tá? Ou seja, é possível aqui notar o que tem de especial na língua que vocês talvez não conheçam, e nós vamos poder discutir aqui as partes, né, parte a parte desse texto em prosa aqui, desse texto sobre o mito de Europa. Então compartilhem a live aí, chamem os amigos, marquem os amigos, tá? Vamos começar aqui a leitura do mito de Europa. Todos podem acompanhar somente por áudio, não tem problema, ninguém precisa olhar para o texto aqui para acompanhar.
Prestem atenção na pronúncia também, né? É um bom momento, né? Estamos aqui, é um bom momento de perguntarem também algumas dúvidas de pronúncia, perguntarem aí algumas dúvidas dessa leitura enquanto eu leio. Podem me interromper aqui, podem escrever à vontade, tá? E eu vou fazer essa leitura aqui com vocês. Vou fazer numa velocidade boa para que todos possam acompanhar. O texto não é muito longo, tá? O texto é bem simples e nós temos bastante coisa para falar sobre ele, certo? Começando então. Europa, bona et pulcra, virgo greca fuit. Europa, bona. Ego sum magister, bonus, fortasse bonus. Europa bona, et pulcra, pulcherrima puella, pulcra. Rosa, ego habeo rosa, est flos, rosa pulcra est, Femina, Europa, quoque pulcra est pulcra virgo. O que é Virgo, tá? Todos vocês aqui devem saber o que é Virgo, tá? É fácil de encontrar em orações, é fácil de entender que partilha das raízes da nossa própria língua, né? Então eu tenho aqui, Europa bona et pulcra, virgo greca fuit. Então ela foi uma boa e linda virgem grega. Que duncum aliis puellis in campo ludit, duncum aliis puellis, cum aliis puellis. Então, enquanto ela divertia-se, brincava, ludit, esse verbo, né, que aparece aqui, ludere, tá? Ludit, Europa ludit cum aliis puellis in campo. Campus, campo, aqui no ablativo, né? Currit, non ambulat, sed currit. Pillam iacit. Então, o que é pilla? Pilla é uma bola, certo? Aqui ele está dizendo que, virgo que, duncum aliis puellis in campo ludit, currit, pillam iacit, floresque et flores carpendo delectatur. Então, ela corre pelo campo, diverte-se com suas amigas pelo campo e elas atiram ou brincam ali com a bola. Elas estão brincando com a bola. Floresque carpendo delectatur. Então, ela se deleita ao colher as flores, né? Ela é a personificação, ela tem esse tipo humano da jovem bela e doce, né? Ela é uma jovem bela e doce no auge da sua beleza da juventude, né? Ela está ali passando de fase, inclusive, ela está ali tornando-se adulta. Então, aqui ele descreve como essa menina brincando entre as outras, tá? No campo. Depois, subito, então, de repente, subito, aqui nós temos esse advérbio, né? Subito, manium et album taurum. O que é esse adjetivo? Album taurum vidit. Então ela vê um touro branco. Então ela brinca no campo, está com suas amigas e de repente, subito, manium, grande, manium et album taurum vidit. Quem, então, né, quem aqui está no acusativo, referindo-se já ao touro, né? Quem, cum, não, referindo-se já
referindo-se já ao touro, né? Quem cum primum conspexerunt. Então, quando olharam, quando viram, aqui esse verbo conspexerunt, tá? Conspexerunt quer dizer quando notaram, viram, prenderam a atenção, notaram aquele touro. Quem cum primum conspexerunt, amice eius perterrite fugerunt clamantes. O mito de Europa, tá? Esse é o nome da história, o mito de Europa. Então aqui ele diz assim, quando viram, então como acabaram vendo, né? Como viram aquele touro, todas elas estavam brincando no campo, como viram aquele touro, amice ou amicai, podemos dizer aqui nas duas pronúncias para ficar claro, né? Amiceius, as amigas de quem? Eius, dela, de Europa. Amiceius, perterrite, assustadas, né? Perterrite, fugerunt clamantes. Então, elas fugiram assustadas e gritando, né? E bastante desesperadas com aquele touro que se aproximou, aquele touro enorme, gigante, mas que era um tanto manso. Nós vamos ver isso agora. Taurus autem non sevus esse videbatur. Então aqui ele diz assim, que ele não parecia ser um touro, né? Não parecia de modo algum ser um touro feroz, ser um touro ameaçador. Taurus autem. Então o touro, no entanto, aqui nós temos então autem, né? Que significa no entanto, mas, porém, Taurus autem non sevus esse videbatur. Não parecia ser ameaçador. Itaque, por isso, Europa, que minime metuebat, et taurum proprius videndi cupida erat. Então, ela queria ficar mais próxima do touro. Ela tinha vontade de estar mais próxima, de se achegar mais ao touro. Olha só, esse touro aparece, as amigas se assustam. Aqui já tem alguns elementos muito interessantes. Parece simples, mas não é. Nós já temos elementos muito interessantes. Europa, aparece aquele touro para Europa e ele prende a atenção apenas de Europa, né? Que minime metuebat et taurum proprius videndi cupida erat. Então ela tinha vontade de se aproximar mais daquele touro. Cupida erat, tá? Vem aqui de cupere, né? Vem aqui desse verbo que significa justamente com vontade, não? Então ela tinha desejo de se aproximar mais do touro, né? E aqui dever, videndi. Nós temos um verbo no gerúndio aqui, né? Nós temos a forma verbo nominal no gerúndio que significa dever, tá? Dever, tinha vontade de ver o touro. Adeum accedens. Então, a ele aproximando-se, ou a ele, ela que se aproximava, ad eum accedens, manu sua tetigit. Manu sua tetigit. Tetigit taurum. Então ela tocou o touro com a sua mão, né? Tentou acariciar o touro. Adeum accedens, aproximando-se dele, manu sua tetigit. Taurus mugivit. Taurus mugivit. Europa vero herbas. Ex campo cartas tauro dedit. Então, a Europa, vendo aquele touro, tendo já tocado no touro, ele mugiu, mas
Então ela resolve dar as flores que havia colhido no campo ao touro. Ela sente uma vontade natural naquele momento, sente uma vontade diante daquele touro magnífico, enorme e que parecia amigável. Ela sente a vontade de dar as flores que havia colhido no campo a esse touro. Europa vero herbas. Então as ervas, né, ou as folhagens, as flores. Ex campo carptas, tauro ex campo, né, do campo. Ex campo carptas, tauro dedit. Deu ao touro. Tauro aqui é o caso dativo, né? Qui eas edendo letabatur. Qui eas edendo letabatur. Então, o touro se deleita, sente-se bem por receber aquelas flores, né? Por comer aquelas plantas, né? Que trouxe a ele a Europa, né? A Europa trouxe, então, as plantas que ela havia colhido, aquelas plantas que ela havia colhido ali à tarde no campo com as suas amigas, deu ao touro. Dende Europa audatior facta. Então ela ficou mais audaciosa. Então ela com mais audácia, então mais audaciosamente, dende Europa audatior facta latum. Então eu tenho aqui né, latum tauri tergum. Então este longo dorso, né, este longo dorso do touro, latum tauri tergum, spectabat. Ela olhava para o dorso do touro. Agora ela já não mais só estava ali próxima do touro, dava de comer ao touro, né, que ali tinha aquele contato, como qualquer pessoa que vá ao campo hoje sabe que muitas, né, as pessoas que têm mais intimidade com os animais conseguem acariciá-los, né, tocar até na boca dos animais. Ela estava ali naquele momento calmo ali, estava interessada por aquele touro que era lindíssimo, né? Então um touro enorme, branco e manso, sem apresentar qualquer tipo de ameaça. Atque manu sua tangebat tandem latum tauri tergum spectabat, atque manu sua tangebat. Então ela já passava a mão no dorso do touro, né? Ela acariciava o dorso do touro. Tandem, então depois, tandem, inneius tergum, no dorso dele, nas costas dele, inneius tergum ascendens considit. Então ela sentou-se, ela montou no dorso do touro. Tergum, inneius tergum ascendens considit et amice. Agora é a fala de Europa, né? Então ela sentou-se no dorso do touro e depois disse: amice, venite et me spectate. Aquelas amigas que estavam assustadas, ela vira-se as amigas, alegre agora, e as chama, né? Chama suas amigas que estavam brincando com ela no campo. Amice, venite et me spectate, inquit. Videte. Então nós podemos dizer vide para uma pessoa, né? Então vê ou veja, tá? E posso dizer no plural, videte, videte. Videte me in tauri tergo sedentem. Então vejam eu que estou sentada, né? Vejam-me que estou sentada no dorso, estou montada no touro, tá? Então a Europa aqui já estava montada no touro nesse momento, né? Statim, de repente, ou rapidamente, statim,
aqui eu tenho esse advérbio, né? Statim autem taurus. Então, de repente, no entanto, o touro, statim autem taurus, qui umi iacebat, que estava deitado no chão, que estava lá no chão por enquanto, qui umi iacebat, surgens ad maris oram currere cepit. Ele começou a correr para a costa, né? Começou a correr para a praia, certo? Não, sedentem. Que bom que tu fizeste a pergunta, Ismael. Sedentem é o particípio no caso acusativo. Então eu tenho o verbo sedere, tenho o particípio nominativo sedens e tenho o particípio acusativo, então sedentem, né? Então esse sedentem, ele concorda em caso, número também, concorda com me. Ela diz assim, videte me. Então tem o verbo videre, videte me. Então vejam me, objeto direto, né? Videte me in tauri tergo sedentem. Então eu, vejam me, que, né? E aí esse sedentem é o mesmo que dizer que estou aqui sentada, que estou aqui montada. Vejam-me, eu que estou aqui montada, tá? Esse particípio quer dizer isso, né? Que está montada, que está sentada, tá? Ah, sendo assim sim, sendo assim sim. É isso mesmo, tá? É o particípio. Statim autem taurus qui umi iacebat, surgens ad maris oram currere cepit. Então ele começa a correr ali para o litoral, ali para as areias na boca do mar, não é? Europa clamavit perterrita. Agora ela já não está mais, né? Então de repente esse touro sai com ela ali sentada, montada no seu dorso e vai rapidamente para a costa, vai rapidamente para a boca do mar, né? Vai rapidamente para a praia. Europa clamavit perterrita, clamavit perterrita. Amice eius flentes et lacrimantes. Então as suas amigas desesperadas, né, num choro, num pranto, flentes et lacrimantes. In litus ad adiuvandum cucurreirum. Então elas foram até o litoral, foram até a beira do mar para socorrer Europa. Ad litus ad adiuvandum cucurrerunt, neque vero e não, no entanto, neque vero Europam, que tauro veebatur, que era carregada pelo touro, que tauro, aqui eu digo que era carregada pelo touro, eu digo usando o touro no caso ablativo, né? Uso o touro tauro no caso ablativo e o verbo vere, né? Que nós aprendemos ali no início do Família Romana, o pessoal já aprende aí o vere. Então, olha só. Neque vero Europam que tauro veebatur consequi potuerunt. Então, não puderam segui-la, consequi. Então, sequere, consequi. Consequi no sentido de todas em uma só direção, né? Nós temos ali consequere, né? Essa palavra consequere, tá? Consequere. De onde nós temos consecutio, por exemplo, tá? Nós temos aí nós temos esse sentido de seguir, tá? Seguir alguém. Que tauro veebatur consequi potueram. Então elas não conseguiram seguir Europa, mesmo tentando caminhar, mesmo correndo na direção de Europa para tirá-la do touro ou qualquer coisa do tipo, ainda assim o touro adentrou as águas. Taurus enim campo relicto, tá? Então o touro, pois deixado o campo,
campo relicto oceanum petivit. Adentrou o oceano, petivit oceanum. Atque in manios maris fluctus intrans natabat. Olha só, o touro nadava, né? O touro nadava ali nas águas, nas ondas do mar. Ele não era capaz apenas de adentrar o mar, mas de nadar nas ondas do mar e levou Europa oceano adentro, né? Então, levou a Europa, como se diz em latim, in altum, né? Em alto mar. E olha só como continua essa história, né? Postquam vero in altum pervenerunt. Então, depois, no entanto, vieram ao alto mar, né? Foram para o alto mar, pervenerunt, tá? Então, pervenerunt é um verbo que vem de per, da preposição per, somada a venire, né? Então, é vir em toda a extensão, é vir completamente, pervenire, tá? Então, sempre essa preposição per quer dizer atravessar algo, ou quer dizer, também pode querer dizer algo feito por completo, per, como por exemplo, perfectum, né? Nós temos ali perficere, tá? Nós temos esses verbos com per na língua latina. Então, olha só, Europa diz assim, o touro diz assim, non taurus inquit, sed Jupiter, deorum hominumque pater sum. Então o touro, depois que eles já estão em alto mar, o touro vira-se para a Europa e diz, non taurus inquit, sed Jupiter, deorum hominumque pater sum. Eu sou o Deus, né? Eu sou o Deus Júpiter, o Deus dos deuses e dos homens. Noli autem timere, não queira, né? Não temas, então, não temas, no entanto, é isso que ele está dizendo, né? Por favor, não temas. Noli autem timere, non enim malus sum. Não sou, pois, mal, né? Não sou malvado, não tenho más intenções. Non enim malus sum, neque tibi nocere volo, e não quero assassinar-te, não quero te matar. Neque tibi nocere volo. Non nocendi causa, pois não por causa, não por vontade de assassínio ou qualquer coisa assim. Non nocendi causa, sed amore tui captus te rapere constitui. Sed amore tui captus te rapere constitui. Mas tive a ideia, decidi, constituir. Seria decidir, né? Esse verbo constituere, tá? Este verbo quer dizer, então, decidi. Pensei nisso e decidi. Determinei-me, né? Ou decidi-me por. Sed amore tui captus te rapere constitui. Então, eu decidi te raptar por amor. E aqui está um outro ponto muito importante dessa história. Nós já vimos, então, que o touro era o próprio Júpiter, era o próprio Deus dos deuses e dos homens, tá? Que raptou a Europa. E nós já vimos que ele a rapta por amor. Ele olha aquela menina maravilhosa, linda, né? Com as outras, que brincava ali com as outras meninas, mas que era uma princesa também, a Europa, né? Aqui não diz, mas ela era uma princesa. Então ela seria filha de um semideus, Agenor, tá? Então ela era uma princesa e ela era a única irmã entre vários irmãos, era a irmã mais nova entre vários irmãos que já eram mais velhos e a protegiam também, tá? E
decide raptá-la para casar-se ou para ter para amá-la. Então, a história termina assim. Aqui nós estamos no último parágrafo, tá? Europa igitur. Então, Europa igitur. Que initio valde metuerat. Que initio, que no início, que no começo. Quando eu digo início, eu transformo esse início aqui, eu tenho um advérbio, né? Que initio valde metuerat. Timorem sum deposuit. Então ela deposuit, tá? Então ela perdeu o seu medo. Timorem, timor, como é o acusativo? Timorem. Timorem sum deposuit. Neque iam flebat. Então já não mais estava em prantos. Neque iam flebat. Mox, vero, mais tarde, no entanto, mox, vero, ad novam terram, para uma nova terra, mais tarde, no entanto, ad novam terram pervenerunt. Mais tarde, depois daquele momento, né, depois ainda que o touro se pronunciou, né, mostrou-se então como Júpiter, depois daquilo, eles foram para uma nova terra. Ad novam terram pervenerunt. Ubi taurus puella deposita. Então, já com a menina já estabelecida naquela terra, né? Então, pervenerunt ubi taurus puella deposita ad divinam suam formam redit. Então, depois que ele colocou a garota em terra, tá? Puella deposita, aqui eu tenho um ablativo absoluto, né? Puella deposita, feito ali com esse com puella no ablativo e com o seu particípio, né? Particípio perfeito. Puella deposita ad divinam suam formam redit. Então ele voltou à sua forma divina, né? Então não era mais touro, mas voltou à sua forma divina. Post breve tempus Europam uxorem duxit. Então depois de pouco tempo ele transformou Europa na sua esposa, né? Ou teve ali um caso de amor ali com Europa, tá? Post breve tempus Europam uxorem duxit et eam terram, e aquela terra, et eam terram, ad quam simul cum ea pervenerat, e aquela terra para a qual veio com a menina, com a garota, Europam appellavit. Então ele chamou a terra para a qual foi, para a qual veio, né? Nós podemos dizer também aqui, conforme a narração, chamou aquela terra de Europa, tá? Então a terra Europa não sai. Isso agora é legal, né? Nós temos ali Europa sai de um lugar não era tão longe assim da Europa, mas era no outro lado, podemos dizer de um certo modo que era no outro lado, né, na costa ali, no outro lado do Mediterrâneo, e vai para esta terra que é chamada Europa. Né? Esta terra inteira que é chamada Europa tornar-se-á então aí o continente. Tá? Então ela vai se tornar o continente europeu, que vem do nome desta personagem, Europa. E agora nós começamos aqui a falar um pouco mais dos detalhes desse mito, tá? Algumas coisas interessantes aqui que nós podemos reparar nesse mito. Então eu peço a vocês, agora vem a outra parte, né? Nós fizemos a leitura do mito de Europa. Nós podemos retomar aqui um pouco dessas coisas que aconteceram e nós vamos falar aqui um pouco desses símbolos que aparecem aqui. Né? Vamos falar aqui brevemente sobre esses símbolos que aparecem no mito de Europa. Tá? Chame aí o pessoal, ainda podem chamar o pessoal que quiser acompanhar o fim da live aqui. Tá? Então, o que acontece aqui com a Europa?
ela está numa fase importante, uma fase importante de todas as meninas gregas. Isso aqui é muito interessante, né? Aqui tem algo, um elemento importante da literatura antiga, um elemento importante da literatura, não só da literatura, mas da mitologia grega, tá? Nós temos coisas muito interessantes que acontecem, né? Nós podemos lembrar, por exemplo, de Perséfone. Quem aqui se lembra de Perséfone? Tá? Alguém aqui lembra desse mito de Perséfone? Alguém lembra dessa história de Perséfone? Bom, se alguém lembrar, aí logo mais eu continuo o exemplo, né? O pessoal que lembrar aí, coloca aí e me diz quem foi Perséfone rapidamente, tá? Para nós fazermos aí um teste aí, ver se vocês estão atentos ou lembram-se dessas histórias, tá? Então, assim como Perséfone, tá? Assim como uma outra personagem que nós conhecemos também, Io, tá? Nós temos aí a personagem Io, e a personagem Io tem uma outra semelhança, tá? Tem uma outra semelhança muito interessante, tá? Olha aí, muito bom, a esposa de Hades, esposa de Plutão, né? Então, olha só, nós temos também não só Perséfone, mas nós temos Io. Quem foi Io? Quem é que se lembra quem foi Io? Tá? E qual é a semelhança entre Io, Perséfone e qual é a semelhança, né, entre Io, Perséfone e Europa? Tá? Nós temos aí uma semelhança entre essas personagens da mitologia, tá? Nós temos também mais semelhanças aqui entre nós temos mais semelhanças aqui entre essas personagens e também temos uma outra personagem que se não me engano é Nausicaa, o nome, né? É a personagem, se não me confundo aqui, é Nausicaa, que é a personagem que encontra o próprio herói, né? Que encontra Odisseu quando viajava e já no fim da sua viagem encontra não é bem isso, né? Não é bem ceder aos instintos, é outra coisa, né? Mas nós temos ali essa outra personagem também, e ela tem uma semelhança, né? Essa personagem que encontra-se então com Odisseu na sua viagem. Ela estava na ilha da sua família e ela encontra-se então com esse herói quando estava na praia também, brincando com as suas servas na praia. Também era uma princesa, tá? Ela estava lá e encontrou o herói que chegou na praia e tentou, né? Nesse caso aconteceu outra coisa, né? Outra coisa se sucede com a personagem, não é exatamente a mesma coisa aqui, não tem a mesma semelhança de Io, não tem a mesma semelhança de Perséfone, nem de Europa, mas é algo semelhante, né? Ela estava lá brincando na praia também, por volta da mesma idade, também era uma princesa, tá? Mas nós temos aí, então, algo que se repete na mitologia, tá? Nós temos aí algo que vai se repetindo várias vezes, que é justamente esse momento de descontração, esse momento de uma espécie de passagem, né? Esse momento em que essas jovens estão passando, elas estão ali num ponto da idade, né? Passando para a vida adulta, transformando-se em adultas, mas elas estão no auge da sua beleza e elas são quase como estão além da natureza, são além do simples fato de serem personagens graciosas ou coisa assim. Elas representam ali quase que uma personificação de beleza, quase uma personificação de maturidade, né? Talvez, eu arrisco aqui, que elas sempre representam uma personificação primaveril, né? Elas estavam colhendo
flores na primavera, né? Elas poderiam colher as flores que cresciam na primavera e assim por diante, né? Isso aí é uma coisa que se repete muito. E o que nós temos em comum entre Io, entre Perséfone e entre Europa? Elas foram raptadas, tá? Elas foram todas raptadas. Então nós temos esse rapto, que é praticamente, né, nós podemos reparar nesse rapto como um movimento, tá? Um movimento que não é apenas, né, nunca será apenas um movimento qualquer, nunca será apenas um movimento simples, um rapto como esse, né? Então ele não é apenas um rapto por maldade, ele não é apenas um sumiço, tá? Esses raptos, eles são muito importantes, eles falam do movimento de nações inteiras, talvez. Eles estão nos primórdios dos acontecimentos mitológicos, né? Então, agora voltando ao assunto de Europa, nós temos aqui, Europa foi filha de Agênor, tá? Agênor, por sua vez, filho de um deus e de uma humana, Líbia e Poseidon, tá? Líbia e Poseidon geram Agênor, e esse Agênor é um personagem que sai do Egito, ele sai do Egito e vai ali para o que seria a Fenícia, ou vai para a terra de Canaã. São duas regiões muito próximas, uma fica praticamente na ligação da outra, né, na terra de Canaã e a Fenícia. E ele vai para essa parte da Ásia, né, que seria ali na Ásia. E lá ele constitui a sua família, sua grande família ali. Europa é a filha mais jovem entre Cadmo, Fênix, Cilix, depois Fineu, e aqui eu realmente não lembro, acho que é Tasso, tá? Eu acho que é esse o nome do outro filho. Mas a verdade é que todos eles vão fundar civilizações novas. Como que isso vai acontecer? Europa é raptada, então acontece esse rapto de Europa por Zeus, e esses filhos são obrigados, né, sob pena de morte, né, sob pena de serem sacrificados pelo próprio pai, eles são obrigados a saírem atrás de Europa. O mesmo acontece com Io, algo muito parecido acontece com Io, né? Então Ínaco, também o pai, que era um rei, também manda que Io seja buscada pelos seus irmãos também, né? Então, aqui nesse rapto, ele pensa que Europa fugiu ou foi raptada mesmo, pode ter sido raptada, e quando um de seus irmãos, que é Cadmo, sai para longe para procurar Europa, ele encontra o oráculo e o oráculo diz a ele que não continue a sua busca porque agora Europa fundou uma nova civilização. Então olha só quanto é importante. Esses mitos, eles não querem falar apenas de donzelas, de princesas ali que foram raptadas, né? Ou contar algo fantástico, né? De um rapto de uma princesa por um deus. Não, eles contam um movimento inteiro. Nós podemos ver aí movimentos inteiros das próprias civilizações e da criação de novas civilizações. Então nós vamos ter, por exemplo, nós vamos dizer então que a Europa saiu da região da Fenícia e foi raptada ali na costa, tá? Foi raptada na costa dessa região por Zeus e foi para o mar Mediterrâneo. E onde ela foi parar? Onde ela constituiu a Europa, da qual nós falamos aqui. Agora a Europa, a terra, né? A sua terra que ela constitui. Ela constitui a Europa em Creta. Ela vai parar em Creta. Europa, portanto, vai parar naquela que seria, na realidade mesmo, agora com dados historiográficos, ela vai parar naquele povo bastante misterioso, né? Um povo bastante misterioso ali, ao pé da Grécia, né? Ao pé da Grécia continental, tá? Ali é a Grécia já, a Creta, a ilha de Creta.
Mas ela vai parar ali nessa ilha, onde seria o berço da civilização grega, por alguns historiadores. Tá? É uma civilização muito antiga e naquela época se sabia da antiguidade dessas civilizações e essa civilização também tinha uma proximidade com o Egito. Então olha só, nós temos aqui um mito que não está mentindo, tá? Então nós não temos uma mentira aqui, nós não temos um fingimento, mas nós temos uma história que tenta contar a verdade de um passado muito remoto, onde as coisas estavam se constituindo, né? As nações se constituíam, esses povos se constituíam e Europa faz parte dessa beleza e do tamanho desse povo, né? Então só pode ter sido uma Europa, né? Uma menina jovem muito bela, que é o tipo de jovem a qual os deuses desejam e amam, e foi buscada ali para fundar então uma nova civilização que cresceu porque, logicamente, cresceu e teve algum poder, porque foi germinada, né? Foi gerada por um deus, tá? E depois nós poderíamos falar ainda, o tempo está acabando aqui, mas depois nós poderíamos falar ainda muito mais sobre o símbolo do próprio touro. Então, resumidamente, o símbolo do próprio touro está ligado a tudo, né? Está ligado ao reflexo da lua nas águas, está ligado à primeira fase da lua, né? Então onde onde forma ali aquela, se não me engano, a referência é da lua nova, né? Onde se formam ali os chifres, tá? Então onde se diz que formam esses dois cornos, né? Então o touro ele está ligado às fases lunares. Esse touro branco tem essa cor nobre, né? Ou seja, essa coloração da pele é nobre, nesse sentido grego aqui que nós vemos. O touro também é mansidão, mas é força, tá? É força. O touro, ele sempre vai ter esse sentido de ser símbolo de muita força, símbolo do animal, né? Ele é o animal que ajuda o homem a arar o campo, que ajuda o homem a fazer com que os seus frutos cresçam, tá? Então, nós temos esse símbolo enorme que é o touro e que tem a ver também com a água, né? Que tem a ver até com o reflexo da lua na água e por diversas civilizações o touro foi explorado então como símbolo e usado até, né, o sangue do boi foi usado em ritos por conta de suas propriedades, né, que enfim, são as propriedades exploradas simbolicamente do touro e também fisicamente. Então, enfim, nós temos aí uma vastidão de coisas para falar sobre esse símbolo que é o touro, o novilho no qual o Deus se transforma para levar a Europa, tá? Então, tudo que é necessário para constituir uma nação como essa, como a própria Europa, é isso, né? É isso, que a Europa seja essa donzela desejável e que essa donzela desejável queira, né, que um Deus a queira e que queira uma nação com ela, queira formar uma nação pura com essa donzela. Então nós temos todos esses elementos agindo juntamente nessa história, certo? Então de Europa, na ilha de Creta, lá ela gera Minos, Rodamanto e Sarpedon, que são filhos dela com o próprio Júpiter. Casa-se com um outro homem na ilha, né? E por exemplo, Minos, a maioria de nós já conhece Minos, né? Ou seja, o próprio rei que vai dar origem também ao Minotauro, tá? Então, nós temos aí Minos também como denominação de uma sucessão de tronos em Creta, tá? E nós sabemos que dali de Creta, tá, nós temos essas gerações que vão gerar aí a Grécia, a Europa inteira. Vamos ver aqui últimas perguntas aqui. Europa, então, é a personificação de todo o povo grego por analogia? Não só a Europa, né, mas ela é quase que a força fundante, ela é realmente
o povo, ela representa o povo fundante, um povo ainda mais remoto, né? Ela representa o seu povo ainda mais remoto, fundante desse povo europeu, né? Dos gregos, certo? Vamos ver ali. Assim, Fustel de Coulanges fala sobre simulação de raptos nos casamentos da Grécia Antiga. Isso é muito interessante. Eu nunca ouvi falar sobre simulação ou brincadeira com os raptos, mas deve ser uma tradição bastante interessante, aí, bastante engraçada, tá? Justamente porque isso é uma tradição, né, de ver que nesse período da vida, né, as coisas começam a acontecer, né? Então toda essa ligação, todo esse ciclo está na mitologia grega várias vezes, né? Não estou falando aqui de um ciclo de histórias iguais, não, mas sempre acontecem esses episódios muito semelhantes, né? Então a primavera, as flores e de repente, né, as donzelas aparecem, vão brincar na praia e as coisas acontecem, né? Vão brincar lá entre amigas e alguma princesa é raptada. E assim as coisas se sucedem, né? Então, isso é uma forma de explicação de um acontecimento ou de um fato primordial, como eu falei na última live. Se vocês procurarem na última live sobre mitologia, eu falo sobre a importância dos mitos e por que nós devemos acreditar nos mitos, né? Porque eles estão falando de algo de um tempo primordial, né? Nós nunca, nem o ser humano daquela época, né? Nem o homem egípcio sabia perfeitamente da sua própria história inicial, né? Embora tivesse tudo registrado, não sabia de tudo que aconteceu lá no início e explicava isso com mitos. O homem grego também, embora tivesse talvez algum registro, alguma tradição familiar, também não sabia explicar exatamente como as coisas aconteceram, mas sabia dar uma explicação completa através do quê? Dos mitos, tá? Então, espero que tenha sido de bom proveito para vocês. Muito obrigado a todos que permaneceram aqui até agora. Deixem suas dúvidas depois na live, perguntem, fiquem à vontade, tá? Foi uma honra fazer essa live aqui com vocês e até a próxima live na semana que vem, que será na quinta-feira, sim, tá? Essa aqui que mudou o horário. Muito obrigado, pessoal.